agora você vai ver um show de imagens de um fenômeno da natureza que encanta, mas também assusta. Pesquisadores trabalham para descobrir que tipo de raio é mais comum no Brasil. Afinal, Patrícia, são 60 milhões que atingem o país todos os anos. O número é impressionante. Câmeras em alta definição ajudam a conhecer melhor essas descargas elétricas violentas. Eles promovem espetáculos. Riscam o céu, parecem explodir. Os pesquisadores fizeram as contas. Aqui foram 21 descargas elétricas em um único raio. Atingiu 6 pontos diferentes do chão. Veja agora o flagrante de um raio caindo em 2 pontos ao mesmo tempo. E outros formando desenhos entre as nuvens. A câmera de alta resolução é posicionada estrategicamente para monitorar os clarões que surgem no céu. A primeira parte a gente conseguiu filmar a maioria dos raios de uma tempestade e estudar como que varia as características dos raios de tempestade para tempestade. Ou seja, uma tempestade pode ser mais perigosa do que a outra, pode ter mais raios do que a outra. O Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, é uma das regiões de maior incidência de raios do estado. Fica entre a Serra da Mantiqueira, lá ao fundo, e deste outro lado, a Serra do Mar. As imagens de raios foram captadas desta torre, que fica a 27 metros de altura. Em 8 anos de pesquisa, mais de 3.000 raios foram flagrados daqui. No último levantamento feito ano passado, São Caetano do Sul apareceu no topo da lista das cidades mais atingidas no país. Agora, com as novas imagens, os cientistas estão fazendo descobertas importantes. Já sabem, por exemplo, que os raios no Brasil duram mais tempo do que se imaginava, até 1,5 segundos. E os que caem em São José dos Campos não são iguais, por exemplo, aos observados no Rio Grande do Sul. A gente pode dizer que são completamente diferentes. Por quê? Por quê? Porque lá as nuvens do Rio Grande do Sul, que vêm do norte da Argentina também, elas são muito extensas. O bom é que são raios positivos. E a gente está tentando entender melhor os raios positivos, isso no mundo inteiro é uma preocupação. O que a gente já sabe é que os raios negativos, geralmente eles piscam muito mais, ou seja, tem várias descargas, 4, 5 descargas, até 20, como eu falei. E a gente sabe que os raios positivos, eles são muito mais intensos que os negativos, mas têm uma só descarga. São mais nocivos. São mais nocivos. Este coordenador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que essas imagens podem ajudar na prevenção. Os prejuízos hoje no Brasil são da ordem de R$1 bilhão por ano, baseado num levantamento que foi feito em todos os setores. O setor elétrico, o setor de telecomunicação, a indústria civil, a indústria eletroeletrônica. Dentro de um cenário onde os raios estão aumentando, a tendência do prejuízo é aumentar. E não são só prejuízos materiais. Em média, 132 pessoas morrem por ano vítimas de raios no Brasil. Você precisa saber que características tem o raio que cai naquela região. Então, a gente sabendo as características do raio, sabendo a região onde você vai se proteger, a gente pode te dar mais dados que sirvam para a sua proteção. Conhecendo o inimigo, você está melhor protegido dele.